interessante para a gente. Mas o céu é um lugar real. Muitas pessoas não acreditam. E muitos dos que dizem que acreditam não fazem jus, às vezes, a necessidade de buscar tanto esse momento, esse encontro especial que nós precisamos ter. E aqui nós temos o privilégio de ter esse mês inteiro, né, os Calebs dando aquele apoio especial. Eu só pus a camisa até agora, tá? Ontem eu estava de enfermeiro da minha patroa, ela estava tomando medicação intravenosa, então não podia deixar ela sozinha lá. E eu tive que ficar de guarda lá no home care particular, né? Mas faz parte do processo. E quando eu me aprontei para vir, quando eu coloquei o meu relógio, que eu olhei, era 3h30 já. Aí depois eu conversando com os meninos que foram lá em casa à noite, falou assim, começaram era 4 horas, se eu soubesse que tinha dado tempo ainda de ter vindo e ter feito a missão. Mas vocês fizeram. E Deus seja louvado por isso. Amém. E nós precisamos cantar a vitória que Jesus já teve lá no passado. E cantar o cântico do Apocalipse, que faz parte da nossa vida. Precisa fazer parte, porque daqui para frente a gente vai viver o Apocalipse de verdade. Não o terror que prega o Hollywood, mas o Apocalipse que a Bíblia mostra e ensina. Um Jesus que está de braços abertos esperando por você, porque Ele quer logo mais vir te buscar. Amém? E depois nós vamos ter o privilégio de juntos cantarmos com toda a corte celestial, com todas as pessoas, desde Adão e Eva, todos os que aceitaram o sacrifício de Cristo Jesus, o Abel, o Enoque, o Noé, e por aí vai, é uma seleção de nomes. Nós vamos ter o privilégio de nos encontrarmos no lar celestial e cantarmos na presença do Senhor de verdade. Amém. Porque Ele está aqui, mas a gente não vê Ele, vê você, mas você não consegue vê-lo. Mas nós podemos vê-lo com os olhos da fé, amém? Amém. E nessa noite nós vamos falar do grande milagre. Ontem não perguntou, né? Eu também estava afiado ontem, eu falei assim, hoje eu não vou passar batido, né? Porque no outro sábado ela perguntou e eu não sabia, deu um branco assim na hora. Mas ontem eu estava afiado, mas tudo bem, valeu a pena. Hoje nós vamos falar do grande milagre. E qual que é o grande milagre para você? Vamos recapitular alguns dos milagres que nós falamos aqui durante toda essa temporada. Hoje é o último dia dessa série. E nós vamos entrar de férias e nós vamos dar uma viajada, dar uma descansada em vocês, né? Vamos esconder o nosso rosto um pouco para não acabar de queimar a imagem. E vamos deixar vocês ficarem aqui tranquilos e calmos, sem nós uma temporada. Mês de julho, então, nós vamos estar passeando, tá bom? Mas Deus vai estar aqui com vocês e vai estar coordenando. E os Caleb vai estar aqui a todo vapor. Sim. Coordenando e ajudando e apoiando e pregando e salvando pessoas. Amém. Porque esse é o objetivo pelo qual nós estamos aqui. A gente não veio aqui só porque tem um lanche hoje depois do culto. A gente veio aqui porque nós queremos ir para o céu. Amém. E esse é o foco principal da nossa história. Os milagres que nós falamos. Vamos recapitular algum aqui e você vai ter o privilégio de falar qual que você acha que foi o maior milagre da história da vida de Jesus aqui nessa terra. Primeiro, a festa de Caná, onde Jesus transformou a água em vinho. Depois o gadareno, que era louco, desvairado, que se quebrava e se cortava nas pedras, nas montanhas. Jesus foi lá e expulsou o demônio dele, curou ele, restaurou ele, e ele queria seguir Jesus. Jesus falou assim, não, vai para sua casa, vai contar para os seus parentes, vai contar para a sua cidade, para os seus grupos de WhatsApp, porque não adianta você vir atrás de mim. Eu quero que você vai contar o que aconteceu com você. Depois nós tivemos a viúva de Naim, que perdeu seu filho. Ninguém pediu para Jesus ressuscitar o filho dela. É interessante, né? Tem uns milagres que as pessoas pediam, iam até Jesus. Tem outros milagres que Jesus fazia de livre e espontânea vontade. Ninguém pedia. Ele viu a situação daquela viúva, ele viu o sacrifício, o choro, o lamento, e ele foi lá e ressuscitou o filho da viúva. E ele ressuscitou Lázaro depois. Depois ressuscitou a filha de Jairo. Curou aquela mulher com fluxo de sangue que tinha mais de 12 anos que sofria. Curou aquela mulher corcunda. Resgatou os discípulos que estavam afundando no mar da Galileia. Lembra da tempestade? Encheu de pão a vida das pessoas que estavam ali naquela tarde
com fome. Essa foi a história da vida de Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você vai levantar a mão e vai falar. Pode ficar tranquilo. Qual desses milagres foi o maior milagre que você acha da história da vida de Jesus aqui nessa terra? Ninguém arrisca? Todos. Mas tem que ter um maior. Não tem nenhum? Ressuscitar. Ressuscitar Lázaro 4 dias depois? Mas Lázaro morreu de novo. Então, por que a gente vai falar hoje sobre o maior milagre, e é o milagre que precisa acontecer na sua vida e na minha vida? Se já aconteceu ou está acontecendo, ele precisa ser repetitivo, porque nós precisamos desse milagre diuturnamente, todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Então vamos para o texto bíblico. Vem comigo. O livro de João, capítulo 3. E a hora que você falar amém, aí nós vamos orar e pedir a orientação do Espírito Santo para a gente poder continuar com a palavra de Deus aberta. Queremos também cumprimentar os nossos amigos e companheiros de jornada que estão aí navegando na internet, que estão conosco nessa jornada espiritual. Que Deus seja louvado e que você seja bem-vindo ao nosso meio e que Deus continue cuidando e abençoando você e a sua família. Amém? Amém. O texto bíblico desta noite está no livro de João, capítulo 3. Nós vamos encontrar ali, a história vocês vão ler em casa depois, vai ter um mês inteiro para ler, porque eu não vou estar aqui, né, para cobrar, para dar mais tarefa, o professor vai dar tarefa. Mas o texto que a gente vai ler é algo de alguém que era um senhor, um cara muito importante na história do povo de Deus, e ele tinha vergonha de se encontrar com Jesus durante o dia. Quantos aqui já teve vergonha de Jesus alguma vez? De se apresentar e a pessoa falar assim: quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? E você às vezes murcha, né? Se encapa, se esconde, porque tem vergonha de se apresentar como filho de Deus, como cristão de verdade. Nicodemos também era assim. E era um homem rico, era um homem poderoso, era um homem letrado, capacitado, tinha os seus valores, tinha os seus préstimos. E Nicodemos escolheu um horário que ninguém... Lembra da mulher do poço lá de Sicar? A mulher samaritana, ela foi ao meio-dia, olha só, buscar água, porque era o horário do sol quente, e ela não queria encontrar com nenhuma mulher, com ninguém, na realidade. Nicodemos, ao contrário da mulher, ele foi que hora? Meia-noite. Ele foi à noite. Ele foi à noite porque à noite é mais fácil de se esconder. E muita gente vive se escondendo na noite da vida, correndo de Deus. Espero que não seja você, amém? Amém. E Nicodemos, então, mesmo com vergonha, mesmo acanhado, mesmo decepcionado com ele mesmo, talvez, por conta da sua fé, da sua religiosidade, porque ele era um cara religioso, ele era um pastor da igreja, ele era um presidente da associação, ele era alguém muito importante. E Jesus era considerado a escória da sociedade para os rabinos. E esse foi o motivo porque Nicodemos foi de noite ter com Jesus. E ele foi lá, vamos ler o texto? Ele chegou lá já fazendo um elogio. Sabe aquele elogio assim meio sarcástico? Ele falou: Rabi, eu sei que o Senhor vem da parte de Deus e que ninguém consegue fazer as obras que o Senhor faz. Agora vem comigo para o verso 3. Jesus poderia ter se inflado, ter se enchido, talvez fosse você, se fosse eu, né? A gente, depois de um elogio desse, de uma pessoa importante, já pensou o prefeito da cidade chegar e falar assim: nossa, você está de parabéns, que você é professora, nossa, eu vou colocar você como alguém de destaque aqui na sociedade. A gente se infla, a gente se enche, porque é ser humano, é assim. Só que Jesus olhou para Nicodemos e falou assim, leia o verso 3 comigo. Antes de ler, feche os seus olhos e vem comigo. Nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui. Porque o Senhor tem nos provido a Tua palavra para podermos ouvir a Tua voz através da mesma. Que o Teu Santo Espírito, que a inspirou, possa
iluminar a nossa mente e o nosso coração, tanto de quem fala, como instrumento teu, como também de quem ouve, para que a tua palavra possa alcançar os objetivos propostos pelo Senhor nesta noite para nós. Que o grande milagre venha acontecer na nossa vida de uma maneira real, de uma maneira espetacular, esplendorosa, porque o Senhor é o Deus do impossível. Louvado seja o teu nome por isso. Fale conosco agora, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha o verso 3. Nicodemos então chegou elogiando e falou assim: cara, o Senhor é um mestre. O Senhor não pode alguém, senão da parte de Deus, vir com todos os aparatos que o Senhor tem feito nessa terra. E Jesus olha para Nicodemos e fala assim: olha, vem comigo. A isto respondeu Jesus, verso 3. 3:3 de João. O Evangelho, tá? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nossa, um balde de água fria. O Senhor é mestre, o Senhor veio da parte de Deus. E Jesus olha e fala assim: você tem que nascer de novo se você quiser ir comigo para o céu. E é isso que Jesus fala para você e para mim nesta noite. Eu estava numa cidade chamada Cacilândia, na divisa do Goiás, com Mato Grosso do Sul. E era um sábado de manhã e eu estava responsável pela mensagem. E tinha duas pessoas comigo na plataforma, um senhor e uma senhora. E nós ali ajoelhados, e o ancião estava orando, e o culto tinha que se desenrolar a partir dali, depois daquela oração, e eu estava assim encabulado, porque eu tinha 2 sermões na minha cabeça para pregar naquela manhã de sábado, desculpa. E enquanto eu estava ali lutando com Deus em oração, o irmão estava orando e eu só repetindo com o Senhor. Falou: Senhor, qual dos dois a gente vai fazer? Qual que é a mensagem que a igreja precisa ouvir? Qual que é a mensagem que alguém que está aqui precisa ser alcançado? E quando eu levantei da oração, o capítulo 3 do livro de João veio na minha cabeça, que era um dos temas que eu tinha já estudado. E eu abri a palavra de Deus e eu preguei naquela manhã de sábado. O seu Mauro, falar nisso, cadê o seu Mauro daqui? Ele fez uma cirurgia no pescoço, mas já está bem. Tá bem, que bom, amém. Vamos orar por ele, tá bom? Ele faz falta ali naquele cantinho ali. Você faz. Então, o seu Mauro estava conosco. Ele era o nosso motorista, ele tinha uma F4000 novinha e ele tinha levado nós da cidade de Paranaíba para Cacilândia, que dá uns 100, 103 quilômetros, 105 por aí. Mas o Mauro, a esposa dele era adventista do 7º dia, era a tesoureira da igreja de Paranaíba, e o Mauro, ele simpatizava com a igreja, mas nunca tinha decidido. Fazia tempo já que a irmã tinha se batizado, e o Mauro sempre enrolando, ia, frequentava, assistia, mas não compromissava. E naquela manhã de sábado eu preguei sobre Nicodemos e falei que a pessoa tem que nascer de novo se quiser ir para o céu. Jesus falou isso para Nicodemos. Falou: se você quiser ver, presta atenção, se você quiser ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Não tem como ver o reino de Deus sem não nascer de novo. E é por isso que essas 65 pessoas que aceitaram estudar a palavra de Deus vão ter o privilégio de decidir se elas querem nascer de novo ou não. E você que está aqui nesta noite também precisa decidir, porque se não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus, nem ver. E eu preguei esse sermão, terminou o culto, fiz o apelo final no meio da programação ali, e o Mauro se levantou e foi para frente e pediu o batismo naquela noite, naquela manhã. E depois, posteriormente, ele foi batizado juntamente com o Roberto, que também era esposo da tesoureira da igreja de Cacilândia, que estava fora da igreja, que era ex-adventista. E o Roberto também se levantou, ele era gerente de um hotel, e ele trabalhava na sexta-feira à noite, porque ele trabalhava à noite, e toda sexta-feira à noite ele queimava o sábado do Senhor, porque precisava do dinheiro, precisava do salário. Mas naquele dia, quando a gente terminou a mensagem, o Roberto se levantou e foi para frente junto com o Mauro, e nós nos abraçamos ali, oramos, e o pastor, que era amigo meu, que fazia parte daquele campo ali, depois ele posteriormente batizou os 2 senhores. Amém. Louvado seja Deus por isso.
E esse é realmente o milagre que precisa acontecer na sua vida e na minha vida. Esse é o verdadeiro milagre de transformação que vai transformar você de um corpo mortal para um corpo imortal. Porque não adianta Jesus te curar das doenças de hoje, pode até curar, se ele quiser ele pode, ele é tudo, ele tem capacidade para isso. Mas o que adianta se amanhã de novo você pega outra gripe, você pega um outro problema, você tem outra dificuldade. Se você morrer e ele te ressuscitar, você vai morrer de novo, porque ainda não chegamos na eternidade. Então o maior milagre que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida nesta noite é transformar-nos de corpos mortais para corpos imortais. Amém? E isso só é possível quando a gente nasce de novo. E Nicodemos agora, ele chega para Jesus e ele fala assim: Senhor, peraí, que negócio é esse? O senhor está tirando um com a minha cara? Pô, eu sou velho, como é que eu vou entrar de volta no ventre da minha mãe? Desculpas esfarrapadas que às vezes a gente faz da mesma maneira. Sempre a gente vai empurrando com a barriga, deixa do jeito que está para ver como que fica. Deus quer um compromisso com você porque Ele quer te levar para o céu. E se você quiser ir para o céu, você precisa nascer de novo. Primeiro para ver o reino. Não tem como ver o reino de Deus sem nascer de novo. E olha o que Jesus fala para Nicodemos agora no verso 5. Ele falou: Senhor, não dá, não tem como. Vou nascer de novo, como é que eu vou fazer? Vou entrar de volta no ventre da minha mãe? Não cabe, não tem lógica. E olha o que Jesus respondeu para ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do que mais aí? E do Espírito não pode fazer o quê? Entrar. Amém? Amém? Agora eu vou fazer outra pergunta para você. Você quer nascer da água e do Espírito? Amém. Ou você quer ficar fora do reino de Deus? Porque só ver não satisfaz. É bacana, é legal, é lindo, é maravilhoso, igual a gente cantou esse digno aí, vendo essas imagens. Eu tenho um outro digno que eu gosto mais ainda, só que ele não tem letra. Eu tinha até mandado para o Marcelo para a gente pôr. Ele é fascinante. Eles fizeram na IA umas imagens assim extraordinárias, extravagantes. Dá para a gente ter uma noção do que será o céu, o novo céu, a nova terra. Só que não adianta a gente só ver. Não satisfaz só ver. A gente precisa entrar para o reino de Deus. E para entrar para o reino de Deus a gente precisa ser? Nascer primeiro. E ser batizado. Nascer da água e do Espírito. E já está na hora da gente pôr aquela coisa aqui de novo, né, Irmandade? A caixa d'água, né? A caixa d'água, o nosso tanque batismal. Está na hora. E quem vai ser o primeiro que vai descer as águas aqui? Não sei. Você decide. É você que tem que decidir. O Senhor está te chamando. Ele quer levar você para o céu. Vai depender de você. É você que escolhe. Se você quer que o milagre, o maior milagre aconteça na sua vida, a necessidade de decisão é sua. Eu estava viajando, trabalhando numa cidade. Acabou meu microfone. Estava trabalhando na cidade de Carapó, no MS. Na época eu morava no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, naquela região ali, a divisa do Paraguai. E eu tinha uma cliente, uma Dona Dolores, era uma pessoa muito querida, muito amável, empresária, poderosa, chefe do Lions, do Rotary Club. Era um negócio que ela era das poderosonas ali da cidade. Toda vez eu ia lá, eu renovava a assinatura dela, era das assinaturas. E a Dona Dolores, naquele dia, me recebeu com toda a alegria, com toda a emoção, com toda a empolgação. E a gente conversou e eu falei: continua no mesmo endereço, né? Sempre a mesma história. Continua no mesmo endereço, preenchi a nota dela. Quando eu entreguei o bloco para essa mulher, para ela assinar e me pagar, mano, essa mulher pulava dessa altura assim. A mulher surtou na sala dela assim. Era uma mansão a casa dela. E ela começou a gritar, espraguejar e xingar.
e falar mal da casa publicadora e dos adventistas, que ela já sabia que eu era adventista, e meteu a boca, falou assim, eu vi o demônio estampado naquela cara, e eu fiquei orando ali em silêncio, quietinho. Daqui a pouco eu escutei uns passos que vinham de dentro da casa, lá do fundo, e chegou na frente assim de onde eu estava e falou assim, é ele! Eu falei, ai meu Deus do céu, agora eu chego até fiquei arrepiado, eu falei assim, eu vou ser presa agora, né? Era a mãe dela, a dona Margarida. E a dona Margarida repetiu isso mais 2 ou 3 vezes. Ela falou assim, é ele, é ele. Aí a Dolores acalmou, né? Porque a mãe chegou, ela ficou meio chateada, com vergonha, né? Porque ela não era de fazer escândalo, nunca tinha feito aquilo. E aí a Margarida pegou, a dona Margarida, uma senhora já de idade, ela falou assim, é ele. Eu sonhei com ele, eu estava lavando roupa lá no rio. E ele chegou e falou assim, eu vim aqui chamar a senhora para a gente ir para o céu. E eu fiz contato com a dona Margarida, a Dolores me pagou. E a gente continuou ali, nós fizemos a oração e fizemos um estudo bíblico. E eu passei a dona Margarida para o pessoal da igreja visitar. E depois de alguns meses, eu fui chamado para ir lá assistir o batismo da dona Margarida. Amém. A irmã Margarida descansou no Senhor com o seu passaporte carimbado para o céu. Amém? Amém? São coisas que acontecem, são os milagres de Deus na vida das pessoas. O diabo tentou fazer uma graça ali, mas Deus interviu porque Ele é o Deus do impossível. Amém? Obrigado, irmã, pela música. Ele assume o comando e Ele toma conta das coisas. E a irmã Margarida, depois ela continuou trabalhando com seus familiares, e eu creio que com certeza nós teremos muitas surpresas no céu, porque ela tinha uma família muito grande, e ela era uma pessoa muito querida, muito amorosa, um amor de pessoa, e eu tenho certeza que Deus a usou como instrumento para trazer as outras pessoas para o reino de Deus. Amém? Amém. Mas lembra-se de uma coisa, é necessário nascer de novo. Jesus falou isso para um mestre da lei, para um homem que tinha a Bíblia na cabeça, que andava pregando o evangelho do jeito dele, vivendo do jeito dele, mas ele tinha no fundo do seu coração uma necessidade de algo mais. E às vezes é o que nós temos, que nós precisamos de um plus. Sabe o que é plus? É algo mais, é um pouco mais próximo de Deus. Nós precisamos estar para sermos alcançados e salvos pela graça do Senhor. Amém? Amém. Mas lembre-se sempre, se não nascer de novo, ninguém vai ver o reino de Deus. E se não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino de Deus. São palavras do próprio Jesus. Não adianta Ele fazer um milagre de cura na sua vida, se a sua vida não for transformada para o reino celestial. É importante a cura? É, e Ele faz, se Ele quiser Ele faz. Faz em qualquer um. Ele usou Ciro, um cara que não tinha nada a ver com religião, com Deus, Ele usou Ciro como um ungido do Senhor. Ele usou Nabucodonosor, pôs até o homem para comer capim lá, de tão ruim que era o infeliz. Foi comer capim durante 7 anos, para poder aprender, saber quem é Deus de verdade. E o dia que ele estava lá no meio do mato, lá com os pelos cresceu, o couro estava sapecado pelo sol, que ele olhou para cima e ele falou assim, eu reconheço o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque e Mesaque como Deus verdadeiro. E Deus falou, traz o homem de volta para o palácio. E devolveu o palácio para ele, e dali para frente, Nabucodonosor, ele mesmo escreveu o capítulo 4 do livro de Daniel. Foi Nabucodonosor que ditou aquilo ali, que ele conta a sua própria história, porque ele foi alcançado e foi salvo pela graça do Senhor. Ao contrário de Nabucodonosor, o seu neto Beltesazar, que foi um inútil, uma noite enchendo a cara lá, bebendo nos oráculos sagrados que o seu pai tinha levado, né? Que na realidade era avô dele.
a casa caiu. Por quê? Porque não quis nascer de novo. Então quem não nascer de novo, a casa vai cair. É fato. Não é porque Deus ele é tirano. Não é. É consequência. Deus é luz. E a luz é incompatível com as trevas. Então quem está em trevas não consegue ver Deus. Porque o próprio Jesus, no texto bíblico aí, se você continuar lendo o capítulo 3, aí você vai encontrar que o que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. E a palavra que Jesus está falando para você e para mim nesta noite é Espírito e vida. Se você quiser, se você crer, se você aceitar. Agora, se não quiser também, não tem problema. Só que não vai ver o reino e nem vai entrar no reino. Então, quem não vai entrar no reino vai ficar do lado de fora. E é triste, né, ficar do lado de fora. Jorge Roberto era um menino, rapaz, marginal, de alta periculosidade. E um dia o pastor Bulhão estava fazendo uma campanha do Caleb na favela, era uma comunidade perigosíssima, mas o pastor estava ali. E o pastor então foi abordado pelo Jorge Roberto e foi roubado por ele. Ele tomou todos os pertences de Jorge Roberto. Jorge Roberto tomou todos os pertences do pastor Bulhão. Seu relógio de ouro, a sua caneta de ouro, a sua carteira e a sua aliança. E Jorge Roberto se enfiou para dentro da favela. Passado alguns dias, o pastor continuou fazendo ali uma série de evangelismo naquele lugar. E um dia, por coincidência e ironia do destino, o pastor Bulhão entra na casa aonde está. Ele foi visitar a mãe desse rapaz, que ele não sabia quem era. E ele está visitando as pessoas e ele entra ali e ele tromba de cara com o Jorge Roberto. E o pastor Bulhão, uma pessoa muito dedicada, muito cristã, muito missionário, verdadeiro, está com quase 90 anos, mas ainda continua fazendo seus evangelismos. Ele é peruano. E ele foi lá então naquele sotaque peruano e ele disse: agora, rapaz, você vai me pagar, porque agora eu conheço, eu sei quem é você que me roubou. E Jorge Roberto falou assim: não tem mais, pastor, não tem mais dinheiro para pagar. Gastou tudo, acabou com as drogas, tudo. Ele falou: então vamos fazer um acordo aqui nós dois. Vem comigo. Eu vou estar fazendo 30 noites aqui, naquele salão lá embaixo, lá perto de onde você me encontrou. E você vai fazer o seguinte: você vai me pagar todas as noites indo lá. Todas as noites eu quero te ver. Até você cumprir o seu compromisso do roubo que você me fez. E Jorge Roberto topou o desafio. E um dia ele aparecia no começo da programação. Outro dia ele aparecia no final da programação. Mas o Jorge Roberto estava ali, cumprindo o seu compromisso, devolvendo, entre aspas, né, o que ele tinha roubado. E no final da jornada, Jorge Roberto procurou o pastor e ele se entregou ao Senhor Jesus. E ele foi batizado. Ele abandonou a marginalidade. E ele passou a acreditar nesse céu que você espera e que eu também estou esperando. E um dia, Jorge Roberto, depois de ser batizado, ele estava saindo um sábado de manhã da igreja adventista do 7º dia. E ele foi abordado pelos seus ex-colegas de gangue, e os colegas os esfaquearam e sacrificaram o Jorge Roberto. E os irmãos da igreja correram, acudiram, chamaram a ambulância e levaram. Enquanto eles estavam levando o Jorge Roberto para o hospital, ele falou assim, balbuciou algumas palavras, porque ele já estava morrendo. E ele disse: fala para o pastor Bulhão que o nosso encontro está marcado no céu e nós vamos estar lá. Amém? E fechou os olhos e se despediu desse velho mundo. Ele se foi, mas se foi com a garantia de que o céu é real, de que ele nasceu de novo e ele vai poder não só ver o reino, mas poder entrar no reino de Deus. Amém? Amém. Eu viajava uma época em Campinas e eu trombei com um cara ex-marginal e ele contou a história dele. É o Falcão Alegre, não sei quantos tiveram o privilégio de conhecê-lo. O Falcão, ele era um
um filho de um marginal, uma senhora que trabalhava no convento, e ele foi criado no convento, esse menino, 5, 6 anos de idade, e as freiras o enxotavam, porque ele era negro e era pobre, e ali ele dava mais trabalho do que... E ali ele era jogado para lá e para cá. E quando ele completou os seus 7 para 8 anos de idade, ele não conhecia o pai dele. A mãe conseguiu contato com o pai, que estava foragido da justiça, da polícia, sempre vivia correndo, né, porque era marginal, de alta periculosidade. E esse rapaz, então, ele... conseguiram marcar um encontro ali com a mãe e o filho, e ele vinha, então, próximo, quando estava quase encontrando a família. A polícia o alvejou com vários tiros e matou, então, o pai do Falcão na frente dele. Ele, com 8 anos de idade, ele não voltou mais para a casa das freiras, ele foi morar na rua, ele foi viver na favela, e ali ele cresceu, e com 9 anos de idade ele entrou na vida do crime. Ele foi aliciado pelos traficantes, pelos povos daquele lugar. E Falcão, então, ele se tornou o marginal mais rápido da história. Ele era responsável pelos malotes, que eles roubavam os bancos, e ele carregava, então, os malotes, porque ninguém conseguia pegar. E numa daquelas feitas, daqueles dias, o Falcão conseguiu se safar, catou um malote de dinheiro e fugiu, conseguiu chegar no esconderijo, mas os seus colegas não tiveram a mesma sorte. Todos foram alvejados e mortos pela polícia. E agora ele chegou lá, tinha mais 2 colegas de profissão, que eles eram tudo dali marginal, e era uma gangue. A metade da gangue tinha ficado para trás, morta, porque a polícia matou. E o Falcão, então, ele... ficou os 3 ali. Ele era o mais novo do grupo. Ele estava com 10 para 11 anos de idade. E ali, então, o Falcão, eles tiveram que tomar uma decisão. Porque morreu o chefe da quadrilha. Todos. Sobrou os 3. E eles tinham que decidir quem, a partir daquele momento, seria o chefe, o comandante, para poder continuar tocando o barco que eles tinham que tocar. E ele não tomou partido, ele ficou na dele. Os 2 rapazes que eram os mais velhos, um já abriu mão da situação, falou assim: eu deixo com o Falcão porque ele é mais veloz, ele é mais rápido, ele é mais capaz. O outro falou assim: não, eu não deixo. Aí o rapaz que tinha largado mão, que tinha deixado o Falcão tomar conta no lugar dele, como ele era mais velho, ele tinha prioridade, mas ele abriu mão da prioridade dele e passou para o Falcão, então. E aí o rapaz pegou e falou assim: então agora vocês 2 têm que tirar no duelo o que for mais rápido, que matar o outro, tomar conta do comando. E o Falcão, então, ali com 11 anos de idade, ele queimou o seu colega. Quando o cara pensou em atirar, ele já estava morto. E dali o Falcão, ele se transformou no cara mais poderoso em termos de gangue, de assalto, de tudo que tinha direito no Rio de Janeiro. Mas um dia ele foi alvejado pela polícia. E ele foi enquadrado e levado para a cela e preso para morrer na masmorra. E naquela noite um carcereiro que estava de plantão, era uma pessoa da congregação cristã, e trouxe um rádio que falava lá, que pregava, tinha um pregador pregando lá, e amarrou lá na coisa da cela. Falou: você feliz, já está morto mesmo aí, com as vísceras pro lado de fora, que ele tinha tomado uns balaços, né? E largou lá então para o Falcão pelo menos se regenerar lá e morrer com Deus lá. E o Falcão estava ali naquela situação, e o pregador pregando no radinho lá, e ele fez um apelo com Deus, e ele falou: Senhor, se o Senhor existe de verdade, eu gostaria de te ver aqui comigo nessa cela, nessa noite.
Se o Senhor me tirar daqui, se o Senhor me levantar daqui e me levar a partir de hoje, eu vou ser um servo teu e vou viver para servir o Senhor e para cumprir o teu propósito. E naquela oração, naquela súplica, naquele pedido, um jato de luz entrou na prisão. E o falcão que estava com as vísceras por lá de fora, que ele tinha tomado uns tiros de escopeta, ele estava ali para morrer. Ele estava em cima das fezes que ele mesmo tinha. Ele não tinha, estava abandonado ali. E depois que aquela luz entrou na prisão, o falcão se levantou pela misericórdia do Senhor. E quando o carcereiro passou, o falcão estava no canto assim, tinha uma coisa de água lá, e ele estava tentando se lavar, se limpar daquela situação que ele estava ali. Eu conheci o falcão. E eu conheci as marcas da onde foi alvejado com os tiros de escopeta. E o falcão, ele se transformou pela graça do Senhor. Foi levado, ele tinha mais de 40 processos. E alguém foi lá e libertou ele como um advogado, que ele nunca pagou, que ele nem sabe quem que é. Foi o próprio Jesus que foi lá e libertou o falcão, tirou ele dali, levou ele para uma fazenda, e ele ficou 3 meses nessa fazenda, trabalhando e aprendendo a respeito de Deus, do plano da salvação. E ele voltou para a cidade. Ele não tinha nenhuma religião até então. E um dia ele estava sentado na praça lá, meio jururu, né? Porque sem comando, né? Não sabia mais assim a direção que teria que tomar. E apareceu 2 desbravadores que entregaram os convite para ele. E ele foi então até uma igreja adventista. E o falcão, a última vez que eu o encontrei, ele cuidava de vários clubes de desbravadores nas favelas do Rio de Janeiro. Deus o salvou. Os processos que ele tinha foram rasgados, foram aniquilados, e ele foi liberto tanto do pecado quanto dos processos que ele tinha nas costas, porque ele já tinha matado um monte de gente. Eu pergunto para você, o que precisa Deus fazer na sua vida para você se colocar inteiramente à disposição do Senhor? O São Miguel está precisando de gente para atender a necessidade das pessoas. Quantos estudos bíblicos tem? Quantas pessoas disseram sim? 63. 63 pessoas. Amém? Amém. E você é o candidato especial convidado pelo Senhor nessa noite para fazer parte desse grupo. Amém. Nós vamos estar saindo de férias agora, tá? É com vocês. Nós vamos continuar aqui. Nós vamos continuar orando por vocês, tá bom? Com a graça de Deus. Mas o que acontece é que precisa decidir primeiro de que lado você vai ficar do conflito. E é nesta noite o Senhor Jesus está chamando você. Igual chamou Nicodemos. Falou, se você não nascer de novo, não tem jeito de ver o reino. E se você não nascer da água e do Espírito, não tem como entrar no reino. Para entrar no reino precisa ser lavado, precisa ser purificado, precisa ser esbranquiçado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Que Deus possa cuidar de você, que Deus possa atender. Eu teria aqui mais outras experiências pessoais, pessoas que eu conheci, pessoas que a gente trabalhou junto, que foram salvas, que foram alcançadas pelo Senhor. Mas deixe que o Senhor fale ao seu coração nesta noite. Amém. É necessário nascer de novo. E precisa nascer da água e do Espírito, se quiser entrar no reino de Deus. Se quiser ver o reino, precisa nascer. E se quiser entrar, precisa nascer da água e do Espírito. Amém? Que Deus possa abençoar você. Vamos ouvir mais uma música. E que Deus possa continuar cuidando de cada um de nós. E que possamos, pela graça do Senhor, contarmos a nossa história um dia de salvação, de redenção, junto lá no lar, junto com o Senhor Jesus. Amém? Amém.
precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Amém. 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 Eu estava visitando uma família em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. E eu encontrei um casal que estava dando estudo para um senhor que era meio tantando as ideias. Depois ele até morreu, coitado. Mas ele estava estudando a Bíblia comigo. E aí através dele eu encontrei a filha e o genro, que era o Ditão, né? O Ditão era um cara, deixa que eu chuto, né? Meio capenga de uma perna, e a turma chamava ele de deixa que eu chuto. Ele não achava ruim, já era rotina aquilo lá. E o Ditão então assistiu ali alguns estudos comigo, ex-adventista, estava fora da igreja, e a Fátima era sua namorada na época. Depois se tornou esposa, depois os dois foram batizados e louvado seja Deus por isso. E o Ditão, então, eu parei de estudar com o sogro dele e ele pediu que queria estudar. A igreja falou para mim, não adianta perder tempo, esse cara já é ex-adventista, ele já sabe, conhece tudo. E eu continuei, isso foi em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. E eu continuei estudando com o Benedito e a Fátima, um casal bastante simpático, bacana. Depois a gente teve o privilégio de casá-los. O pastor Kenehem foi o pastor que casou eles. No dia do casamento, o Ditão atrasou 1h30 para chegar no altar. E quando chegou sem gravata ainda. Todo ofegante, e eu tive que correr com ele para o quartinho do pastoral lá para conseguir colocar a gravata do Ditão para trazer ele para casar com a Fátima. E a Fátima já tinha passado em frente à igreja umas 50.000 vezes. Coitada. E aí, o Ditão, a igreja falava para mim assim, não perde tempo com o Ditão é ex-adventista, ele conhece tudo, ele não adianta, ele não vai se batizar, não vai tomar a decisão. Mas eu tinha no fundo do meu coração assim, algo que era precioso. A gente acabou fazendo uma amizade, acabou criando um vínculo. E o Ditão e a Fátima, então, algumas vezes eu tive que chamar eles na responsabilidade, porque a gente chegava para estudar a Bíblia e eles estavam dormindo. Outra hora eles não estavam e a gente perdia a viagem. Então foi aquele negócio assim, foi um negócio assim de muita paciência. Mas o resultado veio. O Ditão, nós tivemos o privilégio de levá-los até o tanque batismal, o Ditão e a Fátima, e casá-los. O pastor Adalberto Kenehem fez o casamento dos dois. E o Ditão com a Fátima, depois eles continuaram estudando com as famílias dos dois lados, e eles trouxeram mais de 40 pessoas aos pés do Senhor. Amém? Então, às vezes a gente fala assim, não vale a pena, isso aí não vai dar fruto. Você não sabe. Se a pessoa está afim de estudar a palavra de Deus, se a pessoa está afim de ouvir, se está afim de vir à igreja, traga, convida, ajuda, apoia, porque o resultado é o Espírito Santo que vai definir se sim ou se não. Amém?
Eu tive o privilégio de levar o Ditão ao casamento e depois, juntamente com a Fátima, ao batismo. E o pastor então fez tudo o que precisava fazer, fez o casamento, fez o batismo. E o Ditão então trouxe depois mais de 40 pessoas das duas famílias para dentro do aprisco do Senhor. Amém? E eu falo para você nessa noite, o que você tem feito para o Senhor? Qual é o propósito dos Calebes que estão aqui? Você pode ajudar, você pode orar, você pode participar, você pode contribuir. E você pode ser batizado também aí, aqueles que ainda não foram. Amém? Amém. E que Deus possa nos ajudar, que possa nos conceder a graça de podermos não só ver o reino de Deus, mas de entrarmos a partir de agora, já participando ativamente desse reino que é uma realidade. Porque nós vamos ter o privilégio de cantar o digno na frente do Senhor Jesus. Eu creio nisso. E eu tenho certeza. Não porque eu sou alguém, eu sou capaz, mas porque Deus me chamou para isso e chamou você também. Amém? Amém. Feche os seus olhos e que Deus possa continuar cuidando de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque assim como o Senhor salvou o Jorge Roberto, o Falcão, salvou o Ditão com a Fátima e mais 40 pessoas que eles levaram aos teus pés, o Senhor também está disposto a nos salvar nesta noite. Que a tua graça, que a tua paz, que o teu perdão sejam uma realidade na vida de cada um dos teus filhos aqui neste momento. E aqueles que ainda duvidam, que acham que isso é conto da carochinha, que eles possam ser tocados pelo teu Santo Espírito, se forem sinceros, que eles possam se debruçar na tua palavra também, buscando certeza, segurança, confiança, consciência, e que o Senhor possa falar aos seus corações de uma maneira muito especial. Amém. Que eles possam se render, se entregar e abraçar o concerto de paz e salvação que o Senhor tem nos oferecido cada dia neste lugar. Obrigado por esses dias que passamos aqui. Obrigado pelos milagres que o Senhor operou na vida das pessoas no passado, mas que o Senhor também tem operado na vida das pessoas no presente. E nós queremos, mais uma vez, que o milagre aconteça na nossa vida, nesta noite, neste lugar, neste momento. Amém. Nos dê o teu perdão, a tua paz, o teu conforto, a certeza da salvação na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Que a tua graça e a tua paz nos conduza com segurança. E agora, ao participarmos dessa festinha, desta reunião de confraternização, que possamos nos alimentar desses alimentos que estão aqui, que já foram abençoados pelo Senhor, mas que acima de tudo possamos continuar alimentando do Senhor, que é pão vivo que desceu do céu. Amém. Abraça-nos nesta noite, nos dê a tua paz e o teu perdão, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senta só um minutinho, rapidinho. Eu queria, em nome da Igreja do Jardim São Miguel, agradecer ao Elias, a Ene, por esses meses, que estão aqui na nossa série, Os Milagres de Jesus. E eu acho que quem está cansado de nós são eles. Teve 3 vezes eles falando que vão tirar férias, mas nós estaremos aqui. E em agosto tem uma nova série, viu? Tá bom? Não vai fugir não, tá? Então, que Deus possa continuar abençoando vocês ricamente, viu? Deus abençoe. Eu que agradeço. Ah, vai tirar foto, gente. Tira a foto. Capricha. Amém. Obrigado pelo presente e obrigado pela companhia de vocês durante toda essa temporada. E que possamos continuar rumo à Canaã Celestial. Amém. Nós vamos tirar uns dias de férias aí, vamos dar uma passeada, mas de novo, o Senhor continua. Falando em férias. Ai, te Amém? Agora vamos. Deixa eu só ajeitar aqui. Mas obrigado do presente, viu, gente? Ó, obrigado, Lu, obrigado, Marcelo.